mas aqui o escritor de Hebreus nos mostra como viver uma vida em santidade e como ouvir e viver a correção do Senhor para a nossa vida. A partir do versículo 1, a gente vai ver que nós temos uma nuvem de testemunhas, ou seja, temos muitas pessoas ao nosso redor que estão nos olhando, estão nos vendo, estão vendo cada ação nossa, né? E essa nuvem de testemunhas é o mundo, é as pessoas que estão te vendo lá fora, né? Não só a mim, mas como vocês jovens, né? Todos os anciões, todos nós que servimos a Deus, estamos sendo vistos. Parece que não, mas estamos sendo vistos. O pastor Charles hoje falou lá sobre aquela moça, né, que passou, e depois de tanto tempo que ele passava pelo mesmo caminho, a moça queria ir para a igreja, né, com o pastor, e ali Deus transformou a vida dela, aceitou Jesus e depois partiu. Eu achei incrível isso, ele fala isso porque realmente a gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas. Existem muitas pessoas que olham pra gente e muitas das vezes a dona Maria também falou sábado aqui sobre uma pessoa que vive falando com ela, que queria ir com ela, quando ela passou pelo mesmo caminho. E a gente percebe que a nossa vida é muito importante, conservar a nossa vida em santidade é muito importante, porque nós somos exemplo para aquele mundo ali fora. Somos pessoas que parece que não, mas somos diferentes. Como assim parece que não? Porque muitas das vezes nós cristãos, nos vemos como diferentes. Realmente somos diferentes, porém somos iguais àqueles que estão lá fora, com uma diferença, que faz toda a diferença. É um pouco difícil a gente perceber isso, mas precisamos mostrar para eles que somos iguais a Ele, só que com uma diferença que faz a diferença, que é Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não temos nada. E somente com Cristo temos a salvação. Somente por Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E essa é a diferença que nós temos deles, né? Das pessoas que não seguem a Cristo. É a única diferença. Somos iguais, somos pecadores, temos os mesmos pensamentos, só que, porém, a diferença está em Cristo, que está em nós, né? Não é porque você não é porque eu sou, mas é porque Deus é em você, mas é porque Deus é em mim, né? Tudo que nós somos de bom, não somos nós, somente é Deus, é graça, é favor imerecido. Aleluia. Foi Deus que nos deu. E assim, nós temos uma nuvem de testemunhas, pessoas que estão nos olhando, estão observando os nossos passos, tanto em casa como na rua, ao passar, ao voltar da igreja. E nós precisamos ter a consciência disso. Porque muitas vezes a gente passa desapercebido, né? A gente vai e volta. Eu estava subindo agora. Assim, já tem acontecido bastante vezes, graças a Deus, né? Pessoas pedindo oração por mim, para mim, né? Politicamente para elas. E assim, é muito bom a gente ver isso, a gente perceber que, poxa, ele está me vendo como servo de Deus, ele está me vendo como uma pessoa que serve a Cristo, está pedindo uma oração. Aleluia. Né? Isso também significa que ele tem fé, né? Só não tem força para poder vir. E assim, Deus me corrigiu, eu não tenho vergonha de dizer, eu sou humilde para dizer isso aqui no culto. Deus me corrigiu quando eu estava subindo agora, comecei a pensar, poxa, eu conheço tanta gente, tanto da igreja, né, como do mundo, e muitas das vezes eu não paro, como alguns cristãos são muito chatos, né? Fala de Jesus, fala, se você não se converter, você vai para o inferno, tal, fala, mas também tem pessoas que não falam, né? E eu tenho tomado essa decisão não, tenho feito isso, infelizmente, né? Muitas vezes eu tenho um amigo, um conhecido, entre aspas, né, no mundo, um colega, uma pessoa que já estudei, enfim, amigos do meu pai, de mim, e muitas vezes eu não falo, poxa, vamos na igreja, vamos visitar, sabe? Falta essa iniciativa em mim. E eu creio que Deus me despertou nisso para que eu venha mudar. Glória a Deus. Eu vou mudar nisso, em relação a isso. E isso é muito importante, até porque nossa missão é essa, né? É mostrar ao mundo que existe uma solução, que é Jesus. É mostrar às pessoas que estão perdidas o caminho da salvação.
Aleluia. Né? E isso é muito importante. E Deus me corrigiu nisso. E assim como Deus me corrigiu, eu creio que muitas das vezes a gente também, todos que estão aqui, já aconteceu isso ou passa por isso. Então que nós venhamos a cada dia de verdade tirar a vergonha do nosso coração, tirar tudo aquilo, todo embaraço, como a gente vai ver aqui também, e falar de Jesus, falar, poxa, vamos na igreja, vamos lá, vamos receber uma oração, vamos lá falar com Deus, porque Deus não sei o que, aí começa a falar, e Deus vai te usar. Não importa a sua idade, não importa como você é, não importa nada, o que você é, não importa. Deus vai te usar. Porque Deus usou até uma jumenta. Imagina se Ele não vai usar você. Não é verdade? Aleluia. Então, nós precisamos ter a consciência que nós estamos sendo rodeados por uma nuvem de testemunha, a qual está percebendo cada ação nossa. Certo? E assim, o escritor de Hebreus aqui nos diz como viver em santidade. A primeira questão que ele fala é deixando todo embaraço e todo pecado. Né? Pode perceber que ele diz, somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Vamos falar sobre a carreira daqui a pouco. Enfim, a primeira coisa que o escritor de Hebreus aqui fala é deixar todo embaraço e pecado. Como assim deixar todo embaraço e pecado? Ou seja, você precisa deixar tudo aquilo que te deixa assim, afastado de Deus, uma barreira. Em Isaías vai dizer que o nosso pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Né? Então nós precisamos deixar todo embaraço, ou seja, tudo aquilo que nos faz estar embaraçados em relação ao mundo, em relação a essa nuvem de testemunhas. Muitas das vezes a gente tem aquele pecado de estimação, não é verdade? De estimação, aquele pecado que a gente infelizmente sempre comete. Poxa, de novo, Deus me perdoa. Aí de novo, nós precisamos deixar esse pequeno pecado. Porque parece que não, mas ele vai nos condenar. Ele vai mostrar aquilo que você é, na verdade, para a nuvem de testemunho. Né? Ah, mas o meu pecado é pequeno, o meu pecado não dá para ver. Mas a partir do momento que você tem esse pecado de estimação, vai afetar no seu caráter, ou no modo de viver, no modo de agir seu. Porque parece que não, mas pecado é pecado. Não existe nem pecadinho, nem pecadão, como eu sempre explico para os meus alunos. Não existe nem pecado, nem pecado. Não existe pecado, nem não existe pecadinho nem pecadão. É melhor falar assim. Mas existe uma consequência pequena e uma consequência grande. Certo? Se você pegar uma caneta aqui do irmão Antônio, né, assim ele vê, vai ser a mesma coisa que você pegar a arma e atirar ali no cara, ali fora. Porém, você pegando a caneta do Antônio, ele não vai fazer nada com você, até porque ele não vai saber quem foi. Né? Mas se você atirar, você vai ser preso, você vai passar por uma série de condenações. E assim, a consequência é bem maior. Mas não existe nem pecadinho, nem pecador. Então nós precisamos, eu digo isso para mim primeiro, porque a palavra corta para mim primeiro. Nós precisamos deixar todo embaraço, todo pecado de estimação, tudo aquilo que vai tirar a mancha, o rosto de Cristo de nós, o brilho de Cristo da nossa vida. Precisamos deixar isso de vez, porque senão nós não vamos nos mostrar quem somos de verdade. Não para aqueles que estão fora, mas para Cristo primeiro. Certo? A segunda coisa que o escritor de Hebreus nos fala é a gente perseverar na corrida. Perseverar. Uma palavra que assim, é muito forte, mas ao mesmo tempo é uma palavra de prática. Não é verdade? Porque quando você persevera, você pratica. Não tem perseverança na teoria. Só tem perseverança na prática. Ou seja, quando você, por exemplo, está um exemplo de música. Quando você pega um instrumento para poder tocar, ou para poder aprender, você precisa perseverar naquilo para poder aprender. Eu não sei nem qual o nome das cordas, não sei nem qual o nome desse instrumento. Você precisa ir atrás, você precisa correr atrás, você precisa estar ali para poder aprender. Aprendi,
aprendi, quero aprender, quero continuar aprendendo, correndo atrás daquilo, continuando. Você precisa estar atrás daquilo. Ou seja, você precisa perseverar. Você precisa estar atrás. Então nós precisamos andar em santidade de que forma? Perseverando na corrida. Assim como uma corrida de verdade, né? A gente corre, aí chega um certo ponto que a gente está cansado, as nossas pernas começam a doer, mas a gente precisa continuar na corrida, né? Dependendo do seu ritmo, do ritmo da corrida, você precisa continuar. Não precisa também correr que nem um maluco, né? 500 km por hora. Calma, vai devagarzinho, mas continua na corrida. Continua na caminhada. Porque não é fácil, irmão. Vem a fadiga, vem o cansaço, vem as adversidades. Mas você precisa, eu preciso perseverar no caminho. Aleluia. Porque não esqueça, você não está sozinho. Glória a Você Deus. está com Ele, Jesus, o Senhor dos Senhores. Aleluia. O Deus forte, todo poderoso. Glória a Deus. Não se esqueça disso. Amém, irmãos? Então nós precisamos, primeiro, deixar todo embaraço e pecado. E segundo, perseverar nessa corrida. Mas como que eu posso perseverar nessa corrida? Olhando para Jesus. Próximo versículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, na verdade. A gente sempre fala da nossa fé, mas é fé. É da fé. Mas é nossa, né? A gente está falando para nós. Então, nós precisamos perseverar na corrida olhando para Jesus. Muitas das vezes a gente está na igreja, mas a gente olha para o homem e a gente vê erro no homem. A gente vê erro na mulher, vê erro no pastor, vê os erros porque, literalmente, nós não somos santos. Nós não somos totalmente perfeitos e nem seremos. Não chegaremos a esse ponto, infelizmente. Somente depois da glorificação, que é o que? A morte desse mundo físico e espiritual, a qual Jesus vai vir na segunda vez, né, no Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, e vai vir nos buscar. Seremos transformados, corpo, né? Não vai ter mais esse corpo físico, vai ser um corpo espiritual. E assim seremos perfeitos e santos plenamente, completamente, de forma completa. Mas antes disso chegar, nós precisamos correr atrás, perseverar, olhando para quem? Para Jesus. Aleluia. Por que para Jesus? Porque Ele é o autor e o consumador. Em outra versão vai dizer que Ele é aquele que conserva, aquele que faz com que essa fé aumente, né?